8h36, de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Hoje conversando aqui com o Dr. José Renato, ele que está tendo aí uma repercussão fantástica, aí, uma troca de ideias e aguçando a opinião, né, dos nossos ouvintes e telespectadores do Face, e é o que é realmente o propósito também deste programa, de esclarecer, de levar aí aos ouvintes essa formação de opinião. Voltamos com você, Aloysio Abreu Barbosa, e essa boa conversa aí com o Dr. Zé Renato. Muita repercussão. Andréa Souza, tiro o chapéu para você, meu amigo José Renato Duarte. Ana Celina Ágio Rocha de Azevedo, só aplausos para esse show de conhecimentos e boas ideias do José Renato. Obrigado. Está realmente muita repercussão, porque eu acho que a gente trouxe até agora visões muito ricas, mas visões externas. Embora já tenhamos entrevistado, por exemplo, a Elaine Leão, presidente do Ciprozep, que vai ser até entrevistada nos painéis, né? É a convidada que fecha aqui essa semana amanhã. Eu vou anunciar aqui no final do programa. Mas você, talvez por não ter nenhum interesse corporativo, tão pouco político, está numa visão interna que só realmente quem está lá dentro, e há tanto tempo quanto você está, são 35 anos, né? 35. Pode passar. E realmente o quadro é assustador. Me parece que o problema, ele é um problema de base, né? É um problema das alianças que se faz, por quais critérios se faz, para você vencer a eleição a prefeito, para você ter maioria na Câmara, que acabam tornando todo prefeito que entra, independente do projeto que traga, refém desse mesmo ciclo vicioso, né? Isso. Mas vamos lá, esse bloco está dedicado, está pré-pautado aí, com as suas perspectivas para a eleição a prefeito e vereador. Estamos hoje no dia 17, são menos de 2 meses para as urnas do primeiro turno, pelo menos. Primeiro lugar, você já falou que sim, mas você projeta essa eleição 2 turnos a prefeito, né? Por quê? Olha, por diversos fatores, né? Primeiro que nós não temos um franco favorito, né? Nós não temos uma construção daquele nome que está explodindo nas ruas. Eu ando nas ruas, eu falo com clientes previdenciarista e trabalhista, que é a minha área de atuação, eu lido com pessoas de mais da classe média, mais simples, e estou na rua o tempo todo. Eu gosto de ouvir e sou muito conversador para poder aprender. Em todos os setores, eu vou na padaria, eu bato papo, qualquer lugar, eu faço questão de andar na rua, eu ando a pé na rua, eu reclamo muito que o campista... De máscara, né? Rua. Com certeza, sempre de máscara, né? Sempre de máscara, até porque eu tenho comorbidade, né? Sou diabético, então todo cuidado é pouco. E não vejo nenhum nome explodindo, eu vejo ao contrário, um desgaste muito grande, refletido exatamente das mídias sociais para a rua do atual gestor. É impressionante como que o Rafael Diniz conseguiu uma coisa inédita, desagradar a todos. Eu acho que o Rafael tentou agradar a todo mundo e conseguiu desagradar muita gente. Obviamente que não é nenhuma vantagem dizer que é sério nem que é honesto. Isso é obrigação de todos. Cumprir com a lisura da administração pública é obrigação de todos. Mas a coisa foi tão horrorosa uns anos atrás que isso está virando pecha de campanha, pegada de campanha. Eu sou honesto. Meu filho, você não faz mais que obrigação de ser. Você tem que ser. Aliás, você tem que provar que é. Não basta dizer que é. Né? Então, isso está virando um pouco como se fosse uma pegada, uma bandeira de campanha. Eu fui prefeito, sou honesto. Não tem um processo contra mim. Faz mais que obrigação e os próximos têm que seguir essa linha de raciocínio. É isso que tem que ser. Então, em que pese o desgaste público, notório, latente do Rafael Diniz, a administração pública ela dá de 20% a 25%, 22%.
fazer uma comparação simples aqui, Fala rápida. aqui o caso do Chicão. Por exemplo, o caso do Chicão, 29,88%. 2016. Ele até pessoalmente, o doutor Chicão, até não tinha desgaste nenhum. Ele, pessoa dele, o médico, ele era o vice-prefeito, né? Ele era o vice que virou candidato. Ele não tinha, ele tinha uma coisa separada para ele, da pessoa dele, né? Mas a máquina estava cansada, a máquina estava surrada. O transferidor de voto para ele, que foi o Garotinho, já estava bem desgastado, mas mesmo assim ele beirou os 30% dos votos, né? Sendo ele o candidato da máquina. Rafael hoje é o candidato da máquina, né? Mas a máquina não está na rua, não. A máquina não está rodando, não. Você não vê uma preocupação de um prefeito que é candidato à reeleição. Não vê. Né? Você vê uma campanha que vai seguir como se as coisas estivessem normal. Antigamente, os candidatos a prefeito falavam assim, fulano é candidato a prefeito, é o prefeito que botou alavanca no canto, ou seja, obra para tudo quanto é lugar, pintando meio-fio, pintando poste, pintando árvore, reformando, prometendo, tocando, dava aquele boom, dava aquela... Agora vai, a administração pública parece que vai deslanchar, a coisa vai funcionar, eu vou votar nesse cara para reeleição, porque ele representa isso. Porque o eleitor dá o voto como? A cabeça do eleitor, inclusive tem um livro com esse nome, A Cabeça do Eleitor, o eleitor dá o voto como? Naquilo que ele me representa ou irá me representar. A virada do Rafael naquela eleição de 2016 foi em cima disso, do desgaste do antecessor, né? De tudo aquilo que o município viveu, e a virada. Quem me representa o que eu quero de novo, de moderno, de atual, de jovem, é o Rafael Diniz. E ao longo dos 4 anos, esse sonho acabou. Esse sonho derreteu. Aí você fala, mas derreteu junto com dinheiro, porque onde foi dito que onde falta pão, e acho que foi o doutor Marcelo Lessa falou, onde falta dinheiro. Marcelo Lessa e Rodrigo Rebouças, juiz. Onde falta dinheiro, todo mundo tem a briga e ninguém tem razão, mas você tem 500 milhões de reais para gastar. Mas assim, com 10 milhões para caminhão limpa fossa e fecha o restaurante popular, né? O prefeito fez algumas opções. Há crise, há coisa, mas manteve o status quo da teia gigantesca para atender um outro. Então, tentou agradar a todos e desagradou a todos. Não agrada o servidor, não agrada o contratado, o próprio DAS com salários atrasados, o RPA com salários atrasados, fornecedores com pagamentos atrasados. Então, ele conseguiu desagradar todo mundo. E dentro desse parâmetro, dentro dessa coisa real e verdadeira, eu acredito que ainda assim, Rafael possa ter aí de 18% a 20%. O que, considerando a pulverização dos 12 candidatos, favorece ele. Vai para o segundo turno. Você acha que ele vai para o segundo turno? Pode ser que ele vá para o segundo turno dentro dessa força da máquina, apesar de que você ainda não vê a máquina com disposição para uma eleição, né? Não há nada novo que foi feito na gestão, a não ser tocar com seriedade, né? Você tocar com honestidade, segundo dizem aí, porque não responde a nenhum processo nesse sentido. E o segundo que iria, aí eu vou olhar de forma contrária, que é o menos desgastado, que é o menos rejeitado, a menor rejeição. Tem gente com rejeição menores, mas dentre esses prováveis, 3 ou 4 prováveis que vão disputar realmente os 5 mais vinham. Tem gente que não tem rejeição, Zé Renato, mas também não tem voto, né? Exatamente isso. Mas aquele que não tem rejeição e tem voto é o Caio Viana. Ele pode não ter, mas o Caio teve na última eleição. Eu não anotei aqui. Não, anotei. O Caio teve 11,43%, com 31.360 votos. Se ele dobrar isso,
se ele dobrar isso, ele está no segundo turno. E ele teve isso com todo aquele atropelo que houve, né? Volte para a faculdade para estudar. Ali foi o ponto de, olha, volte para a faculdade para estudar. E isso caiu como uma luva. E todo mundo migrou para o Rafael. Só migrou para o Rafael. Quem já estava estruturado a votar em Caio com a saída do doutor Arnaldo, da campanha de Caio, clara e pública, com essa frase. Foi apoiar Pudim, né? Apoiar Geraldo Pudim. Que teve 0,79% dos votos. Ele não transferiu os votos dele para Pudim, mas ele desidratou muito Caio, né? Ele desidratou Caio, que ia com perspectiva. E aí, se você observar... E ainda assim foi bem votado. Mesmo assim foi bem votado, com quase 12%. Se Caio dobrar esses 12% que ele teve e ir para 24%, 25%, eu creio que ele vai estar no segundo turno, sim. Então, seria razoável esses dois. Aí você tem o Vladimir, também, com peso muito grande. Não adianta dizer que não, mas tem sim, ainda tem sim, muitas raízes, muito conhecimento de onde a coruja dorme, através dos seus pais. Estrategicamente, eu não sei se porque está usando tornozeleira e não pôde vir, não sei, sinceramente não sei. O garotinho não teve na convenção dele aqui, mas a mãe veio, né? A mãe veio, parece que, né? Acho que a mãe veio na convenção e não tenha medo de ser candidato. Eu acho também porque garotinho tem muita rejeição, né? Rosinha ganhou muito bem em 2008, porque garotinho não apareceu na campanha, né? Exatamente. Vai acontecer a mesma coisa agora. Quem vai aparecer mais é a mãe, não muito, mas quem vai aparecer é a mãe e vai dar o toque da expertise, né? Procura fulano tem X, procura... Não, porque também, se me desculpa te cortar, Rosinha e Arnaldo, se pudessem ser candidatos, e estou falando independente de gostar de um ou de outro, gostar ou de gostar, mas são muito populares e seriam candidatos fortíssimos, né? Se pudessem ser. E todos dois conseguem, por serem populares e por serem candidatos fortíssimos, transferir isso para os filhos. Sim, então, sim. Sem desconsiderar, aí você tem dois fortes aí. Então eu classifico, não aqui desmerecendo nenhum dos outros, mas é uma questão lógica. Os quatro fortes para mim, não pela ordem, mas o Rafael, o Caio, o Vladimir e o candidato do Rodrigo Bacelar. Bruno Calil. O Bruno Calil vai despontar com força. A convenção me assustou. O Bacelar é um forte puxador de votos, é um provável eleito, é o puxador de voto que vai transferir para o Calil uma quantidade razoável de votos, e pode ser uma noiva bonita. Pode ser uma noiva bonita, mas vai estar brigando entre os quatro aí. Nós vamos ter 10 noivas, não adianta. Com todo respeito, não estou... Essa sua analogia de noiva me lembra aquele filme, 7 Noivas para 7 Irmãos. É um musical. 7 irmãos eram 2 famílias, né, que se casavam. É verdade. Na verdade, eram 7 irmãos que viviam isolados, eles raptam 7 noivas de famílias diferentes. De famílias diferentes? As noivas eram. Mas esse filme é muito antigo, Luiz. É um bom filme. Filme bom não tem idade, é um clássico. E se repete hoje na política, né? Esse clássico. Eu estou falando de forma pejorativa, eu sei que ninguém vai se ofender com isso, também não estou dizendo o nome de quem serão as noivas, mas todo mundo vai querer levar o máximo possível para o altar. Né? A diferença nesse caso é que os noivos não raptam as noivas, né? As noivas é que se oferecem aos noivos. Olha, vem e senta no colinho, tá? Então, quer dizer, você coloca aí, aponta um segundo turno e você aponta 4 candidatos, no seu entender, que teriam mais força, em tese, para chegar ao segundo turno. Sim. Que seriam Rafael, Caio, Vladimir e Bruno Calil, não nessa ordem, mas seriam esses 4, é isso? Exatamente. Esses 4 têm chance de chegar no segundo turno. E
projetando, assim, é lógico que ninguém tem bola de cristal, isso daqui também não é programa de aposta. Mas se você tivesse que apostar, não dinheiro, mas apostar uma convicção, uma sensação, você diria que quem iria? Pergunta, você me apertou sem me abraçar. Caio Viana. E Caio Viana com quem? Por quê? Não, Caio Viana com quem? Caio Viana com o outro. O outro tá complicado, mas pode ser com Rafael ou com Vladimir. E você acha que dá Caio? Eu acho que quem vai sentar na cadeira de prefeito em 2021 é o Caio Viana. Por quê? Pelo não desgaste. Caio nunca ocupou função pública alguma. Zero. Caio, número. Interromper, mas Caio, se chegar ao segundo turno, ele conta muito com isso, uma rejeição bem menor do que de Rafael ou de Vladimir, que era de garotinho, né? Exatamente. O Caio, se ele chegar ao segundo turno com o Rafael, vai ser uma dádiva para ele, porque o Vladimir fecha com ele. Como tinha um acordo, provável acordo, a gente não tem certeza absoluta disso, na eleição de 2016 entre Caio e Chicão. Entre Caio e Chicão havia, isso foi público, assim, bastidores, né? Então, se ele for com o Vladimir para o segundo turno, ele não quer ir para o segundo turno com o Vladimir. Não interessa a ele, nem é bom. E vice-versa, para o Vladimir também não. Porque aí. Na verdade, é muito claro que Vladimir queria Rafael, o Rafael queria Vladimir no segundo turno, né? Exatamente. Um ou outro fecha. E aí a tendência de transferir. É meio tipo Bolsonaro e Lula, né? É porque eles também, Aloysio, eles disputam o mesmo eleitorado. Só que eu vejo o Caio com influência na classe médica, por conta do pai, um pouco mais intensa, a classe médica, a classe mais alta também, do que o Rafael. Tanto é assim, do que o Vladimir. Tanto é assim que o Vladimir foi buscar um grande empresário da região para ser seu vice, para poder ele penetrar nessa classe empresarial, nessa classe que ele tem uma dificuldade maior, porque eles estão mais para as casinhas populares, eles estão mais para a classe média em geral, os moradores residentes de Guarulhos e da Baixada. Então, o Vladimir precisou buscar um empresário que tem uma influência numa classe superior de eleitor, né? Superior, entre aspas, né? Na classe de eleitor que ele não tinha uma penetração, muito pelo contrário, tem um certo desgaste. Já o Caio, não, por conta de Arnaldo e da posição também da Ilsa, eles têm uma penetração, já têm naturalmente uma penetração nessa classe de eleitores aí, né? Então, para ele não teve nem dificuldade de aceitar um vice do PSL. E aí, aproveitando as suas informações, que você tem dito isso aí, eu concordo, que se um filho do presidente, um dos filhos, basta um, vira Campos e botar a mão no ombro de um candidato do PSL, ou que tenha alguma... Ou republicanos, pode haver uma força política muito grande. Também não sou bolsonarista, mas também não sou burro. Nós não somos burros, muito pelo contrário, porque não somos e somos inteligentes. De ver que tem um peso político qualquer um dos filhos do presidente da República que vier a Campos e botar a mão no ombro de um candidato desse, faltando aí uma semana para as eleições, fizer uma carreata, rodar o município inteiro com a mão no ombro de um candidato, isso vai ter um peso muito grande e pode ser uma surpresa e um reflexo diferente nas eleições. Essa análise, só para ser justo, Zé Renato, se me permite, e Cláudio Nogueira, ela não é nem minha, não. Ela foi feita aqui comigo, Cláudio Nogueira, por um jornalista melhor que eu, mais experiente que eu, que foi o Ricardo André Vasconcelos. Ricardo André Vasconcelos. Nossa, colega secretário, colega amigo, Ricardo André Vasconcelos. E foi perfeito. Ricardo, eu ia até usar, Ricardo, uma colocação do Ricardo aqui na minha fala anterior com relação à estrutura, coisa que ele disse que Rafael faltou criatividade. Tudo isso que eu estou falando aqui foi a criatividade que faltou nessa gestão e ainda falta.
Espero que os próximos tenham mais criatividade, mas eles precisam assumir isso publicamente aqui, eles precisam assumir publicamente através de documentos, eles tinham que assinar um documento. O plano de governo que é entregue no TRE é uma peça fictícia. Se você olhar para... Não, mas eu tenho plano de governo, é uma peça fictícia. Você me permite, o plano de governo de Rosinha era muito bom. Ela falava, inclusive, em restaurar os salários todos de Campos, sim, que estão aí caindo aos pedaços. Basta olhar ali no Campos da Tafona, as Arizes. Nada foi realizado, muito pouco, né? Exatamente. Então, é uma peça fictícia para dizer para todas as classes eleitorais, para todos os eleitores, olha, eu vou olhar para você aqui, e tentar conquistar os votos. E é meramente fictício, ninguém vai fazer aquilo ali, porque não tem nem previsão de orçamento, a peça também não tem, então joga ali. Mas para tentar mudar esse quadro seria isso. Mas voltando à questão política, eu quero dizer por que dos 12 candidatos. Mas, Zé Renato, são 8h57. A gente precisa... Estamos muito próximo de encerrar. Que pena. E eu preciso... Se você puder falar em 2 palavras, tudo bem, mas eu preciso também te perguntar sobre a eleição a vereador. Sim, em 2 palavras, por que essa quantidade grande de candidatos? Primeiro, pelo enfraquecimento do atual gestor. Isso dá margem para eu também posso. Segundo, que nós não temos nenhuma pesquisa prévia, pública, 1 ou 2 ou 3 pelo menos, que mostre a fotografia do momento de como que estariam ou estão os candidatos. Você tem, mas não registradas, portanto a gente não pode falar. Sim, não pode, porque a gestão eleitoral a partir de 1º de janeiro proíbe, tem que estar registrado. Mas tem de bastidores, mas você não tem pública. E aí, aqueles candidatos que não têm essa informação, olha, eu vou ser candidato também. E terceiro ponto é a questão do fechamento das coligações para o segundo turno. Coligações para vereador, né? Coligação para vereador. Não, coligação para vereador não pode ter mais, né? Você diz as noivas, é isso? 10 noivas. Né? Por isso o número grande. Entendi. Que você tem que ter um candidato de executivo próprio, né? Uhum. Ou então apoiar outro. Mas, enfim, vereador, vamos lá. 2 palavras também. A sua projeção para a eleição vereador, em 2 palavras. A projeção é o seguinte, voltam alguns que já foram, né? A Câmara foi muito sacrificada, foi muito complicada com relação à questão do check-in. Você não tem um check-in, você não tem o apoio da máquina pública, então a disputa vai ser eleitor por eleitor, olho no olho, cara a cara. Não estão sabendo usar as mídias sociais, não adianta ficar mandando para mim, sou candidato com aquela carinha bonitinha, não, que ninguém vai votar em ninguém por causa disso, não. É igual entregar papel na rua, ninguém sabe de papel, não. O que eu me identifico com aquele candidato? Qual é a proposta dele? O que ele vai fazer por mim, ou para mim, ou para o meu bairro, ou para o meu distrito? O voto vai ser meio assim. E muito daqueles que têm já a pegada lá de trás. Você tem... Eu vou preferir, Luiz, em virtude dos 400 e poucos candidatos, eu vou citar nomes não, mas... Não, é bom que não se geral, não. De forma geral, eu acho que retornam alguns que já foram... Você tem aí pré-candidatos a vereador que foram deputados, você tem pré-candidato a vereador que já foram vereadores, você tem pré-candidato a vereador que foi presidente da Câmara, então, vai ser bem pulverizada, se bem trabalhada, né? E não estão sabendo utilizar, não contrataram empresas próprias, pessoas de comunicação própria para trabalhar as mídias sociais. Perderam essa grande oportunidade, agora não adianta mais. Mas também com a crise, está todo mundo o dinheiro bem apertado. Só para terminar aqui, antes de me despedir e agradecer ao Zé Renato, tem aqui muita repercussão, Zé Renato. Maurício Batista, essa vai ser a grande ignorância de Campos. Rafael foi o único que administrou uma cidade em crise, o governo tem erros e acertos, o tempo vai ser o senhor da razão. Wesley Barcelos da Silva, parabéns pela entrevista. Obrigado. Terezinha Bianchi, parabéns pela entrevista. Jefferson Barreto, muito boa análise, perfeita. Obrigado. Noêmia Magalhães, parabéns pela coragem. Ninguém foi tão claro nas colocações. Estou até preocupada com a sua saúde. Minha saúde? É uma máscara.
É uma ironia, né? Estou achando que vão te bater aí pelo que você disse aqui. Não tem essa. Não foi pessoal. Não foi, e uma coisa que eu aprendi há muito tempo, com o negócio de ameaça. Não uma pessoa que vai gerar uma ameaça, mas em caso de, a melhor arma contra a ameaça é botar a boca no trombone. Sim, com certeza. E Ana Karina Vieira de Azevedo, parabéns pela entrevista. Obrigado, doutor. Renato, sinceramente, a gente entrou em contato, você entrou no debate ali nas redes sociais, pela sua experiência, eu sabia que você tinha uma carga grande de conhecimento empírico, interno, mas, sinceramente, não esperava que fosse tão boa a entrevista. Parabéns, muito boa, muito esclarecedora. Obrigado. Não concordo com todas as opiniões, mas, assim, com as informações, é uma carga muito grande de conhecimento. Parabéns. Obrigado, Luísio. Obrigado a Claudinho Nogueira. O carinho de vocês e é uma responsabilidade muito grande, um pouco de coragem também, mas tudo que eu disse está aí no sistema, para quem quiser ouvir e ver, e estou à sua disposição. Agradeço a todos os leitores, aos ouvintes e todas as pessoas que nos assistiram, que me parabenizaram, pessoas que eu conheço, uma ou outra, pessoas que eu não conheço também. E eu sou assim, sempre fui assim, vou morrer assim. Não disse nada que pudesse me sentir ameaçado, constrangido, nada. Não, é uma brincadeira mas estamos aí, eu fico muito feliz, ainda tinha muita coisa por falar, né? Mas talvez fique numa próxima oportunidade. Muito obrigado a todos. Tá certo, Zé. Tem também uma... Está aqui, Terezinha Bianchi. Qual a secretaria desse servidor responsável? IMTT. MTT, coerente e sério. Tem também aquela frase do Benjamin Disraeli, que foi o primeiro-ministro britânico, na época do auge do Império Britânico, que foi a Rainha Vitória, que ele dizia o seguinte: é chegado o momento que os homens de bem têm que ter a audácia dos canalhas. Então, serve de exemplo também. Muito boa. Bom, são 9h03, nosso agradecimento especial a você, Zé Renato Duarte. Muito bom poder trocar essa ideia, Luiz já falou, só complemento aqui. E digo também, Luiz, que ele não é nenhum, evidentemente, que marinheiro de primeira viagem no microfone, não. Fazia programa aqui na Continental também, aos sábados, né, Zé Renato? Eu falei alguma coisa, e aí no governo do Arnaldo. Na época do Arnaldo, isso aí. Então tá certo, querido, um grande abraço, foi um prazer imenso, muito obrigado mais uma vez, tenha um bom dia. E, Aloysio, amanhã de volta às 7 da manhã, com já a convidada confirmada, né? A Elaine. Elaine Leão, presidente do Ciprozep, ouvimos um servidor hoje, vamos ouvir outra servidora amanhã, que representa todos os servidores, né? Presidente do sindicato, né? Porque a gente tem que ouvir de todos os lados. A crise financeira é muito grave, né? Quem quer que seja o próximo prefeito eleito aí em novembro, o próximo atual, né, que seja reeleito, o prefeito eleito em novembro, colocar melhor, a crise é muito grave, ela não vai se alterar pelo resultado da eleição, mas pela escolha do eleitor ela pode piorar ou não. Eu acho sinceramente que um mandato, a crise é tão grave que um mandato é impossível você sanar os problemas. Você pode encaminhar a solução. Agora, pode também piorar, né? E essa ficha parece que não caiu ainda, infelizmente, para a maioria dos mais de 507 mil campistas, né? É o que me preocupa bastante. Infelizmente. E tem ainda aquela onda de, né, não comparecer às urnas, né? Abstenção. Até por conta dessa pandemia e tal, mas a pandemia já está... parece que esse platô já começou a descer, então isso talvez tende a não ser forte tanto quanto foi na França, por exemplo, outros lugares. Mas na França deu uma grande diferença, né, Cláudio? Na França o voto opcional. Também é. Então lá acho que passou de 60%, não? Coisa assim, muito alta. Mas a abstenção em país que o voto é obrigatório, a não ser quando a eleição é muito polarizada, geralmente é alto mesmo. É alto.
Perfeito. 9h05, ficamos por aqui então. Obrigado a você de casa, aos nossos seguidores aí do Face. Muito obrigado pela participação de todos. Amanhã de volta às 7 no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.